Bem com vocês? Aqui é a professora Mônica de Geografia e hoje nós vamos trabalhar nessa segunda videoaula o tema coordenadas geográficas, tá? Então, coordenadas geográficas é um sistema de paralelos e meridianos, né, de linhas imaginárias que nos permite localizar com precisão qualquer objeto, qualquer elemento no globo. Tá? Então, nós vamos entender agora como é possível localizar com exatidão, né, de forma exata, qualquer ponto no globo. Tá? E esse assunto ele faz parte da cartografia, que é a ciência que elabora e interpreta os mapas. Então, vamos lá para a nossa segunda videoaula. Então é o seguinte, nós estamos vendo o globo aqui, né, com uma série de linhas. Essas linhas são linhas imaginárias. Tá? Então, elas são os paralelos, né, seriam essas linhas horizontais, e o que nós estamos vendo vertical aqui são os meridianos. Tá? Então, vamos entender o que são paralelos e o que são meridianos. Tá lá, coordenadas geográficas localizam com exatidão qualquer ponto na superfície terrestre através de linhas imaginárias traçadas sobre o globo. Tá? Então, nós temos os paralelos e os meridianos, né, que nós temos o paralelo principal, que é a linha do Equador, e aqui nós temos o meridiano principal, que é o meridiano de Greenwich, tá? Então, paralelos são linhas imaginárias que circundam a Terra no sentido leste-oeste. A principal linha e maior é a linha do Equador. Cada paralelo abrange 360 graus no globo, ou seja, dá a volta completa sobre a Terra. E o principal paralelo é o Equador. Aqui nós temos algumas linhas consideradas referenciais no globo, né? Alguns paralelos são chamados até de paralelos notáveis, né? Porque eles têm nome, tá? Então nós temos o Equador, aí depois o Trópico de Câncer, o Trópico de Capricórnio, né? O Câncer aqui do Capricórnio, o Círculo Polar Ártico e o Círculo Polar Antártico, tá? Eles são referenciais no globo, né? Nos permitem a localização. Então, olha lá. Aqui são os paralelos. E a linha do Equador, ela divide a Terra em dois hemisférios, o hemisfério norte e o hemisfério sul. Olha lá, paralelos são linhas imaginárias traçadas paralelamente à linha do Equador. Aqui, como eu falei para vocês, existem alguns paralelos que são chamados de paralelos notáveis, porque são os principais. O Equador, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Ártico, Círculo Polar Antártico. Uma outra imagem. Então, como eu disse para vocês, nós temos aqui, então, a linha do Equador, que divide a Terra no hemisfério norte e hemisfério sul. Esse é o meridiano principal, chamado de meridiano de Greenwich. Ele divide a Terra em dois hemisférios também, o hemisfério leste ou oeste. Leste é também chamado de oriente, então é o hemisfério oriental. Tá? O oeste é também chamado de ocidente, hemisfério ocidental. Então, aqui nós temos Greenwich e aqui os dois hemisférios, o oriental e o ocidental. Por exemplo, o Brasil ele está totalmente no hemisfério ocidental. O Brasil ele tem uma pequena parte no hemisfério norte, mas a maior parte do Brasil está no hemisfério sul. Tá? Então, nós estamos totalmente no hemisfério ocidental e a maior parte no hemisfério sul. Então, aqui nós temos 4 quadrantes, que é importante a gente entender. Ó, nós temos o hemisfério norte, oeste, o hemisfério norte, leste, o hemisfério sul, oeste, o hemisfério sul, leste. Tá? Então, isso é muito importante que a gente saiba, esses 4 quadrantes. Vamos falar agora o que é latitude. Latitude é a distância de qualquer ponto da Terra em relação à linha do Equador. E essa distância é medida em graus. Por quê? Porque é a medida da abertura. Ó, vamos supor, tá passando um paralelo aqui. Ó, tem uma abertura daqui a aqui, não tem? Ó, abertura? Tá? Então, essa abertura vai de 0 a 90 graus ao norte, de 0 a 90 graus ao sul. Então, ela faz um ângulo reto de 0 a 90 graus ao norte e de 0 a 90 graus ao sul. Tá? Então, a latitude, voltando, é a distância de qualquer ponto da Terra em relação à linha do Equador. E essa distância vai de 90 graus ao norte a 90 graus ao sul. Tá? Então, 0 grau a 90 graus ao norte e de 0 grau a 90 graus ao sul. E saiu, vou voltar aqui. Sem querer sair, voltando aqui. Então, a latitude relaciona-se com os paralelos. Ela aumenta conforme se afasta do Equador e ela vai ao máximo 90 graus ao norte e 90 graus ao sul, tá? Vamos entender melhor isso aqui, ó. Então, vamos supor que eu esteja aqui, ó. Qual seria a minha posição? Opa,
Qual seria a minha posição? Vamos supor que eu esteja nesse ângulo aqui. Qual que é a minha posição? Então, eu estou no hemisfério norte. Né? Então, vamos supor que eu esteja nessa posição aqui, seja um ângulo de 60 graus. Então, eu estou na latitude de 60 graus norte. Se eu falar 60 graus, você não sabe se é aqui ou é aqui. Né? Então, vamos supor que aqui seja 60 graus. Tá? Vamos lá. Eu acabei de explicar para vocês. Vamos supor que a minha posição seja essa no globo. Então, qual é a minha posição? Você vai olhar aqui, ó, os ângulos, tá? Então, a minha posição é 20 graus ao norte. Se eu falar 20 graus, pode ser aqui ou aqui, né? Vamos supor que a minha posição seja 80 graus. 80 graus aqui ou aqui. Então, eu tenho que falar, minha latitude é de 80 graus ao sul. Ou se eu estiver aqui, minha latitude é 80 graus ao norte. Então, aqui, ó, a latitude é a distância de qualquer ponto em relação à linha do Equador. Agora, vamos falar, então, dos meridianos. Então, meridianos são semicírculos, tá? Os meridianos, eles são metade de um círculo, tá? 2 meridianos formam um círculo, né? Então, enquanto os paralelos são círculos concêntricos, os meridianos não. Os meridianos são metade de um círculo. Então, todo meridiano tem seu antimeridiano. Né? Tem um que vem atrás dele, tá? Então, vou até aumentar aqui para poder explicar melhor para vocês, tá? Então, o meridiano, ele é metade de um círculo. Então, existem vários meridianos no globo. E o principal é esse aqui, ó, o meridiano de Greenwich. Tá? Então, todas essas linhas aqui são semicírculos. Então, o meridiano principal é o meridiano de Greenwich. Então, ele divide a Terra em hemisfério leste e oeste. Então é o seguinte, nós vamos falar agora sobre a longitude. A longitude é a distância de qualquer ponto da Terra em relação ao meridiano principal, o meridiano de Greenwich. Só que ela não vai até 90, ela vai até 180, tá? Porque, ó, 180 mais 180 seria, então, 360. É o círculo, né, de 360 graus. Todo círculo tem 360 graus. Tá? Então, como se fosse aqui, ó. Deixa eu voltar aqui no mapa para vocês observarem, ó. Então, aqui, vamos supor, esse é o meridiano principal, né? Então, a distância desse meridiano em relação a esse, ó, não forma uma abertura, um ângulo, tá? Só que os meridianos, eles se distanciam em relação ao meridiano de Greenwich em até 180 graus, diferente dos paralelos, que é até 90. Então, vamos entender melhor aqui, ó. Então, vamos supor que eu esteja nessa posição. Qual é a minha longitude? Eu estou a 160 graus a leste. Porque se eu falo 160 graus, pode ser aqui ou aqui. Então, eu tenho que falar se é leste ou oeste. Vamos falar que eu estou nessa posição, 80 graus a oeste. Se eu estiver nessa, 40 graus a leste. Agora, vamos juntar a latitude e a longitude, né? Aqui está mostrando, então, os dois hemisférios. Como eu falei, ele vai de 0 a 180 a leste e a oeste. Tá? Aqui tem a latitude e a longitude, os dois pontos, né? Ou seja, o cruzamento de um paralelo com o meridiano nos permite identificar com precisão qualquer ponto na Terra. Isso são as chamadas coordenadas geográficas, tá? Então, o cruzamento de um paralelo com o meridiano vai nos permitir essa localização exata. Vamos fazer agora um exercício aqui para vocês entenderem melhor. Opa. Vamos supor que eu esteja aqui, ó, nessa posição. Deixa eu diminuir aqui. Vamos supor que eu esteja aqui, vamos supor aqui nessa posição. Qual é a minha latitude? A minha latitude, eu vou olhar aqui na lateral, ó. Lembra assim, ó, latitude lateral. Você vai olhar aqui na lateral. Então, a minha latitude seria de 20 graus ao sul. Ao sul não, mentira, ao norte. Minha latitude seria de 20 graus ao norte. E a minha longitude seria 140 graus a oeste, tá? Vamos supor que eu esteja aqui. Agora sim, ó, aqui, ó, 20 graus ao sul e 140 graus a oeste. Então, vamos falar outro ponto. Vamos supor que eu esteja aqui, ó, nesse ponto. Qual é a minha latitude? 60 graus ao norte e 80 graus a leste, tá? Vamos supor que eu esteja aqui, ó. Aqui nós temos o quê? Uma latitude de 0 grau. 0 grau não está nem ao norte nem ao sul. Então, quando eu falar que eu estou na latitude de 0 grau, eu estou de 0 grau, não precisa falar norte e sul, tá? Longitude 0 grau. Também, você não está nem a leste nem a oeste. Quando falar 0 grau, você não está em nenhum dos hemisférios, você está no meio, né? Vamos supor que eu esteja nessa posição. Ó, a minha latitude vai ser de 0 grau e a minha longitude de 120 graus a leste, tá? Lembra aqui, ó. Tá? Vamos supor essa posição. Qual é a minha latitude? A latitude é 90 graus ao sul. A longitude, 180 a oeste. Vamos supor agora mais uma posição. Essa aqui, ó.
Eu estou 90 graus ao norte de latitude e 180 graus a leste de longitude. Vou fazer alguns exercícios com vocês aqui, ó. Ponto A. Latitude 50 graus sul, longitude 100 graus leste. Tá vendo, ó? Longitude e latitude. B. Latitude 30 graus norte, longitude 160 graus leste, tá? O C. 20 graus de latitude sul e 60 graus de longitude oeste. Então, o que eu trouxe para vocês? Alguns exercícios para vocês fixarem, tá? Então, eu trouxe esses exercícios para vocês fazerem essa semana. E na próxima aula, nós vamos falar como funciona o sistema de GPS, tá? Então, por hoje, é só isso, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, façam comentários no post, né, desse vídeo, tá? Se precisar, eu passo mais exercícios e semana que vem eu vou postar também para vocês as respostas desses exercícios. Mas eu quero que vocês me enviem até semana que vem para que eu possa avaliar. Lembrando que nós estamos terminando o primeiro bimestre e é necessário que vocês me enviem para eu poder dar nota, tá? Para que vocês consigam terminar o ano, tá bom? Então, um abraço a todos, um beijo e até a próxima aula.